Boa noite. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Quero convidá-los a ficarem em pé e juntos acompanharmos a leitura do texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, por gentileza, feche os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar o irmão Bruno. Chegue até aqui à frente, nos conduza a Deus em oração. Boa noite, irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, para glorificar o teu santo nome, pois é digno de honra, de glória e de poder, Senhor. Deus, nesta oportunidade, apresento a ti o teu filho, Senhor, pastor Edmar, que irá falar da tua palavra, Senhor. Deus, usa ele como o Senhor tem feito, no nome de Jesus Cristo. Faz proeza, Senhor. Deus, fala aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Amados irmãos, eu já há um bom tempo tenho deixado de aplicar temas às mensagens que a gente tem a oportunidade de pregar, mas eu estava refletindo aqui há pouco, se eu fosse dar um tema para essa reflexão dessa noite, eu usaria o seguinte tema: uma morte com propósito, tá bom? Uma morte com propósito. Lembrando-me de uma obra do autor Rick Warren, da Igreja com Propósito, a qual ele lança um livro, Uma Vida com Propósitos, né? E hoje eu queria poder talvez refletir nisso, uma morte com propósito. O texto ele é bem conhecido, fala de um momento muito importante e uma situação tanto quanto bem delicada. É um momento de dor, é um momento de pranto que se faz presente no contexto de uma família e que compartilha dessa dor, desse pesar, abrangendo todos aqueles que tinham algum vínculo, que tinham algum relacionamento próximo a essa pessoa. O nome do cidadão é Lázaro. Tinha duas irmãs, as quais são citadas na Bíblia. Uma era Marta e a outra era Maria. E nós bem conhecemos a trajetória que Lucas 10 vai nos falar sobre uma que vivia aos pés do Senhor aprendendo, e a outra ali muito preocupada com as tarefas, não priorizando aquilo que seria o mais importante, que era aprender com o mestre. Essa Maria também, como o próprio texto, depois você vai ler em casa com calma, o próprio texto do capítulo 11 do Evangelho de João destaca que essa Maria, irmã de Lázaro, é aquela a qual vai ali simplesmente quebrar aquele perfume, fazer aquela questão ritualística com relação a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Então essa a irmã de Lázaro. E Lázaro é esse de fato que é amigo do mestre, amigo do Senhor Jesus. E esse cidadão muito querido havia adoecido, logicamente, por causa dessa situação de doença, ele veio a óbito. E o verso 19, ele chama muito a atenção,
porque ele nos faz perceber que Lázaro, tanto ele como as suas irmãs, eles eram muito queridos. Para você ter uma ideia, a cidade a qual eles residiam chamava-se Betânia. Betânia, como dizem algumas traduções mais antigas, ela distava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. Tanto Betânia como Jerusalém ficavam ali na província da Judéia. E dentro dessa província, como que uma espécie de estado, hoje, exemplo, estado do Maranhão, estado do Piauí, tendo aqui como, por exemplo, a cidade de Timon, ali a Jerusalém como a capital, uma cidade muito influente, muito importante, a qual vinham pessoas de diversas localidades para, às vezes, realizar os rituais ali, que era a prática do povo judeu. E próximo à cidade de Jerusalém havia uma espécie de aldeia, como se fosse um povoado, como alguns estudiosos dizem, chamada Betânia. E era lá em Betânia que, vez por outra, Jesus, quando ia a Jerusalém, ele dava aquela encostada para passar um tempo na casa dos seus 3 amigos, para desfrutar de um momento com amigos tão preciosos, pessoas as quais ele tanto amava e pessoas tão importantes na sua trajetória de vida aqui nesse mundo. Conhecendo bem a história, como você conhece, eu quero convidar você a caminhar comigo em alguns pontos que eu considero muito importantes, olhando para essa história e desse momento da morte de Lázaro. A primeira lição que eu quero aqui observar é que o fato de ser amigo de Jesus não lhe isenta, não nos isenta de adoecer, de sofrer. O fato de nós sermos amigos de Jesus, o fato de Lázaro ser amigo de Jesus, não isentou de sofrer, de adoecer e vir a óbito. O que é que isso tem a ver, pastor? Tem muito a ver. Porque existe uma corrente ideológica e diabólica pregada em muitos lugares por alguns líderes religiosos que afirmam que, com base em Isaías 53, onde o texto vai dizer que Jesus, ele levou sobre si as nossas iniquidades ou transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguns vão pegar esse texto e vão dizer que eu e você, pelo fato de sermos de Jesus, pelo fato de nós termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, nós não podemos aceitar adoecer. Nós não podemos aceitar sofrer. E aquilo que é considerado no campo teológico como sendo o tripé dessa corrente chamada confissão positiva, Kenneth Hagin, que já partiu, Valnice Milhomens, que saiu do meio batista, e o mais conhecido R.R. Soares, são os detentores, poderia dizer os pais dessa corrente bem reformulada, bem repaginada, que continua até os dias de hoje. Querido, não é o fato de eu e você recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas que vai fazer com que nós vivamos uma vida totalmente isenta de sofrer, de adoecer, de enfrentar as situações que são situações concernentes ao ser humano. Tá bom? Eu me deparei com uma situação com uma amiga que ela foi para um desses locais frequentar e ela chegou nesse ambiente onde o pregador, ele simplesmente disse: olha, você tem que determinar, você não pode aceitar, você tem que tomar posse, porque essa problemática, essa situação de enfermidade, ela não é de você. E aquela pessoa, amiga minha, ela absorveu aquele ensinamento. E ela usava uns óculos, usava não, ainda usa até hoje, é aquele óculos mesmo que a gente costuma chamar o fundo de garrafa. Imagine só, ela chegou em casa e ela disse que ela estava liberta e ela não precisava mais usar os óculos. O que você acha que aconteceu? Isso mesmo, ela começou a andar e bater nas coisas dentro de casa. Então, pessoal, a gente às vezes acha que isso é uma coisa distante, que é besteira, mas não é. Esses tipos de ensinamento continuam sendo difundidos até hoje e eles encontram muito espaço. Encontram muitas pessoas que
abraçam, que aceitam. Tá? E a gente observa que Lázaro, ele era amigo de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele amava Lázaro, era alguém querido. Mas mesmo assim, Lázaro veio a adoecer, com certeza, e veio a morrer. Uma segunda questão que eu quero aqui destacar é que Jesus, ele sempre terá o controle da situação. Mas como assim, pastor? Como é que Jesus tem o controle da situação e o Lázaro adoeceu, o Lázaro morreu? Como é que Jesus tem o controle da situação? Querido, essa é a plataforma perfeita para muitos por aí que são céticos conseguirem injetar no coração das pessoas a ideia de que Jesus, ele não possui total conhecimento, total controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. As pessoas, elas começam a indagar da seguinte forma, e aqui eu quero tentar levar você a compreender bem isso. Imagine aí alguém que você ama, alguém muito querida por você. Conseguiu imaginar essa pessoa? Agora você imagina que você tem a capacidade de conhecer o futuro, de saber o que aguarda essa pessoa no dia de amanhã. Conseguiu? Acompanhou meu raciocínio? O que vai acontecer com essa pessoa no dia de amanhã é que ela vai sofrer um acidente e esse acidente vai ser fatal e ela vai vir a óbito. Você tem o conhecimento do que vai acontecer, você sabe do futuro. Você tem a capacidade de poder intervir e mudar essa situação. O que você faz? Hein? Você permite que a coisa continue, você não interfere na linha do tempo e deixa ela morrer? Você faz isso? Quem faz isso? Ninguém faz isso. O que você faz? Você entra em cena e diz, não, amanhã você não vai sair de casa. Você tenta de toda forma, você, se for possível, amarra essa pessoa tão querida, tão amada em casa para ela não sair, porque se ela sair, ela vai ser atropelada e vai morrer. É assim que eles pegam as pessoas. Eles vão dizer para você o seguinte, como é que Deus, ele conhece o futuro, ele tem todo o poder, ele sabe que eu vou quebrar a cara, ele sabe que eu vou me dar mal, ele sabe que algo ruim vai acontecer comigo, e mesmo assim ele deixa acontecer. E é por aí que a coisa começa. Existe um segmento chamado teologia, que de teologia não tem nada, mas é chamado de teologia relacional. E alguns ícones do movimento evangélico, que já foram escritores de grandes obras, como o Evangelho da Nova Era, o que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe, como agora fugiu o nome do autor. Um grande líder, um grande ícone. Não consigo me recordar no momento, tá bom? Recordar eu compartilho com você. Mas essas pessoas, elas conseguem abraçar e difundir e repassar esse ensinamento. Qual é o ensinamento? Deus, ele não tem um conhecimento total do futuro. É o que prega, é a centralidade desse movimento. O que Deus, na verdade, tem, Ricardo Gondim, tá bom? Ricardo Gondim é um desses que vai dizer que o que Deus conhece é algo embaçado. Ele olha para o futuro em um aspecto de probabilidade, mas ele não tem o total conhecimento do futuro. E isso tem sido aceito, infelizmente, por muitos no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos jamais, em momento algum, nutrir dentro do nosso coração qualquer resquício que seja, que venha colocar dúvidas de que Jesus, ele tem o total controle da situação que nós estamos passando. Que Jesus, ele detém todo o poder. Porque se nós caminharmos por essa direção, irmãos, vai ser muito perigoso. Nesse contexto, nós observamos que Jesus, ele tinha, continua tendo,
total controle da situação. Se você olhar com calma, a Bíblia vai trazer alguns relatos sobre homens de Deus, mulher de Deus, que adoeceram e morreram. E mesmo assim Jesus continuava no controle da situação. A exemplo, a Bíblia diz que Paulo, ele indo em direção à continuidade da viagem missionária, ele deixou um dos colaboradores chamado Trófimo doente. A Bíblia diz que Timóteo tinha uma enfermidade, problema de estômago. A Bíblia diz que uma mulher chamada Dorcas, uma discípula, uma mulher preciosa na comunidade pelas suas obras de caridade, uma serva de Deus, ela adoeceu e morreu. E mesmo assim, o Senhor continua no controle da situação. Tem uma coisa que muitos de nós, às vezes, não conseguimos compreender, que é a bondade do nosso Deus. E às vezes eu e você até caímos nessa. Não, olha, eu passei um concurso, Deus é bom. Olha, eu comprei a minha casa própria, Deus é bom. E aí a gente vai elencando algumas questões só positivas. E às vezes a gente não tem essa mentalidade de parar e analisar que a bondade de Deus é algo que faz parte do caráter de Deus. Mesmo que eu e você venhamos a enfrentar a maior crise, a maior dificuldade, talvez uma situação de enfermidade terminal, Jesus vai continuar sendo bom. Você entende isso? Você entende que Jesus é bom o tempo todo? Você entende que em todo o tempo Jesus é bom? Você entende que independe da minha e da sua situação, se ela está boa ou não, Jesus vai continuar sendo bom. Ele vai continuar tendo o total controle da situação, mesmo quando as coisas não estiverem indo muito bem nas nossas vidas. Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar controlando toda a situação. Amados irmãos, uma terceira observação que eu quero destacar é justamente essa do verso 35. Eu costumo muito citar esse verso 35 quando tem o momento nos cultos de recitação de versículo. Recita um versículo e aí eu digo, Jesus chorou. E os irmãos ficam, pastor, mas o senhor não conhece. Eu conheço outros, mas esse aqui não basta? Jesus chorou. Eu quero refletir com você aqui, pensar com você nisso. Terceiro destaque. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque há pouco eu dizia que Jesus ele tem o conhecimento do futuro, do que vai acontecer. Como é que Jesus ele sabe que vai acontecer algo? Acontece, ele chega já sabendo do que ia acontecer e ele começa a chorar. Você agiria assim, irmão? Você acha que isso é normal? Que isso é natural de acontecer? Isso não traz nada reflexivo a você? Jesus sabia ou não que Lázaro ia morrer? Amém? Amém, irmão? Ele sabia. Mas se você olhar com calma, você vai perceber que a morte de Lázaro, ela tinha um propósito. Lá no finalzinho a gente vai destacar qual é o propósito. A morte de Lázaro tinha um propósito. Jesus chorou porque Jesus, ele mesmo sabendo do que vai acontecer, ele era um ser humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele sentia cansaço. Jesus, ele sentia fome, frio, coisas naturais de um ser humano. E naquela situação ele olha um amigo tão querido. E o lado humano do nosso Senhor Jesus Cristo, ele aflora. Jesus olha aquela situação e ele chora por um amigo querido. Por que Jesus ele chora? Não era um teatro, não era uma ação de falsidade.
Mas Jesus, ele queria justamente que as pessoas percebessem ali que as suas lágrimas, elas representavam algo, elas tinham uma finalidade, que era justamente fazer com que as pessoas percebessem a sua humanidade e percebessem que Ele se importa com a nossa situação, que Ele se importa com o sofrimento que eu e você enfrentamos, que Ele se importa com aquilo que nós passamos, a dor que assolava o coração de Marta, que assolava o coração de Maria, as pessoas que tanto amavam Lázaro e que viam aquela situação, que haviam simplesmente compreendido que não dava mais. E Jesus chega diante desse quadro, porque Ele se importa com a dor alheia. Porque diz a Bíblia que Jesus, Ele nos amou tanto, o Evangelho de João 3, verso 16. O amor de Jesus foi tão imenso, tão intenso, que João, ele não conseguiu definir com precisão através de uma palavra. Então ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Não tem como eu e você olharmos para isso e dizermos, olha, Jesus, ele não se importa comigo. Eu sei que às vezes nós passamos por algumas situações que pensamos que Jesus está longe, que pensamos que Jesus não está nem aí para a nossa situação, como o episódio lá daquela tempestade, as águas quase destruindo o barco, os apóstolos desesperados, e Jesus, diz o texto bíblico, que ele estava dormindo. Como nós conseguimos conciliar os problemas chegando de tal forma na nossa vida, quase a nos destruir? As pessoas que nós tanto amamos, sendo afetadas por algumas questões, e mesmo assim, olhamos para a situação e dizemos, Jesus não está presente nesse negócio, cadê Ele? É essa indagação que vai surgir nas irmãs de Lázaro. Você lembra? Mestre, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. É comum na vida delas, na nossa vida. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido isso. O quadro seria outro. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Porque a morte de Lázaro, ela vem com um propósito. Compreenda bem isso. E Jesus ele fazia questão de que através das suas lágrimas as pessoas percebessem o quanto ele amava Lázaro. E o quanto aquela situação entristeceu o seu coração como um ser humano. O quanto ele se importava. Assim como ele continua se importando comigo, com você, com aquilo que nós passamos. Ele entende a nossa dor. Ele entende o nosso sofrimento. Quarto destaque. Jesus jamais fará por nós aquilo que nós podemos fazer sozinhos. Jesus, ele não vai dar um passo sequer na direção da resolução do problema quando eu e você conseguimos resolvê-lo. Eu sei que você, assim como eu, já cantou essa canção. Remove a minha, o quê? Pedra. Você conhece a canção? Conhece? Remove a minha. Ele não vai remover a tua pedra. É interessante. Eu tive a oportunidade de discutir, de debater a letra dessa música com alguém muito entendido do meu evangelho. E a pessoa continuava com muita ênfase dizendo, não está certa, ela está certa. Não está. Por que não está certa? Porque ela está cantando aquilo que a Bíblia apresenta. Como é que eu pego toda a construção de um texto bíblico e de repente eu modifico a letra e digo que está certo? Não está.
Querido, eu aprendo aqui que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus das impossibilidades. Removam a pedra, é justamente aquilo que Jesus fala, é a palavra de ordem para nós. Ele poderia simplesmente olhar para aquela pedra que tapava aquele sepulcro ali como com uma caverna, era o modelo de túmulo naquela época, e ele poderia dizer: pedra, sai daí. Mas ele não fez isso. Ele disse: removam a pedra. Se você continuar dizendo: Jesus remove a pedra, Jesus remove a pedra, nada vai acontecer. Porque remover a pedra, entenda bem, é aquilo que compete a mim e a você fazer. Lá em Imperatriz, só abrindo um parêntese, tinha uma irmã, tem até hoje, né? Ela não faleceu. E essa irmã, ela tinha uma oração muito assim, interessante. Ela buscava uma vida melhor, de santidade, de servir a Deus. E ela tinha uma oração que era quase um ritual. Todas as vezes que ela ia orar, ela dizia assim: ó Senhor, tira as teias de aranha da minha vida, Senhor. Todas as vezes ela tinha essa: tira as teias de aranha da minha vida, Senhor. E um dia o amado pastor dela, ele pegou ar. E na oração, quando a irmã começou: Deus, tira as teias de aranha da minha vida, o pastor, ele tomou aqui o ombro e disse: Deus, mata a praga dessa aranha, Senhor. Querido, porque eu e você, nós estamos vivendo em muitos momentos assim. O que precisa ser resolvido? Vamos resolver. O que dá para me resolver, eu tenho que resolver. Aquilo que eu não posso, querido, Deus, Ele vai entrar em cena. Ele vai entrar em cena. Ele é o Deus das impossibilidades. E aquilo que eu e você podemos fazer, Ele não vai fazer. Entenda bem isso. Caminhando para a nossa conclusão, por que eu disse que a morte de Lázaro, ela vem com um propósito? O verso de número 45 vai deixar claro isso. O propósito aqui é que haja salvação de vidas. Lázaro, ele já havia falecido. E quando Jesus, ele recebe a notícia da morte do seu amigo querido, já haviam se passado 2 dias. Mas mesmo sabendo da morte de Lázaro, já havia morrido há 2 dias, Jesus, ao invés de deixa eu ir logo lá para resolver o problema, o que ele faz? Ele espera mais 2 dias, totalizando 4 dias. Lázaro já estava naquele estado pútrefo, de decomposição, creio eu. Como é que Jesus, ele pode resolver? Dá para ele ir lá, já está com 2 dias, tá bom, espera mais 2 dias para resolver lá o problema. Querido, porque quem precisava estar no velório, quem precisava estar no momento do sepultamento de Lázaro, era justamente o alvo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Através daquilo, Deus é glorificado. Lázaro é ressuscitado pelo Senhor Jesus. Lázaro vem para fora, a palavra de ordem. Quando a pedra é removida, aquele morto, já todo enfaixado, ele começa a andar em direção à luz, ele sai daquele sepulcro. Irmãos, o texto bíblico vai dizer que as pessoas, elas passaram a crer em Deus, depois daquilo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, mesmo assentado como você está. O sábio Salomão, ele fala que é melhor ir a um velório, algo relacionado à questão fúnebre, do que ir a uma festa.
Porque na festa as pessoas elas não estão muito ligadas à dinâmica da vida, a essa questão reflexiva. Mas em um momento fúnebre é um momento de reflexão, é um momento de pausa para pensar na vida, para analisar a situação. E com base na Bíblia Sagrada eu creio que as pessoas que estavam naquele momento eram as pessoas que precisavam crer, eram as pessoas que precisavam da graça do nosso Deus. Por isso Jesus aguardou aquele momento específico. Você está aqui nessa noite convidado, você talvez sentiu o desejo no seu coração de vir hoje a uma igreja evangélica, quem sabe, eu vou ali visitar a primeira igreja. Logicamente nós não estamos em um culto fúnebre, esse é um culto festivo. Nós estamos aqui celebrando a fidelidade do Senhor. Mas eu quero te dizer para você que Deus ele reserva momentos específicos para mim e para você. Ele reserva situações ímpares, situações justamente para que Ele seja glorificado através de algumas situações, para que as pessoas passem a crer no Todo-Poderoso e tenham ali a oportunidade de terem as suas vidas transformadas. E essa noite, querido, é a sua oportunidade. Você que ouviu Deus falando com você nessa noite, você que entendeu que aquele que um dia veio a esse mundo, se fez carne, aquele que ressuscitava os mortos, Ele quer hoje também fazer com que a sua vida ela passe por um momento de ressurreição. Porque a Bíblia diz que sem Jesus nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Jesus hoje Ele quer trazer ressurreição também na sua vida. Ele quer mudar a história da tua vida. E eu quero nesse momento, enquanto a igreja do Senhor Jesus está orando por você, você que está aqui nessa noite nos dando o prazer da sua presença, eu quero nesse momento convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus com uma simples atitude. Levante apenas uma das suas mãos e nós vamos orar pela sua vida. Jesus Ele quer realizar um projeto maravilhoso na sua vida. E esse foi o tempo reservado por Deus para você estar aqui, para Ele desenvolver uma obra maravilhosa na sua vida. Aonde está a primeira pessoa que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Levante uma das suas mãos, por gentileza, e nós vamos orar pela sua vida. Enquanto a igreja do Senhor ela ora, clama ao Senhor pela sua vida. Eu repito, se você entendeu que Deus chamou você nessa noite para desfrutar de uma vida transformada, para sair dessa condição espiritual de morte e de fato experimentar da verdadeira vida, porque Ele diz, com base em João 11, que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, ele haverá de ressuscitar. Tem algum convidado nosso nessa noite que gostaria de dar um passo de fé em direção ao Senhor? Faça um simples gesto com uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém? Amém? Se não há, após esse culto você também tem a oportunidade de procurar qualquer irmão da primeira igreja batista, tá bom? Dizer, irmão, olha, eu entendi que Deus falou comigo, mas talvez por alguma situação você não quis levantar uma das suas mãos. Fale com qualquer um dos irmãos dessa igreja e eles estão aptos para orar pela sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no nome de Jesus.